Fala galerinha, professor Renato Silva na área novamente para mais um Descritor. Hoje Descritor 26, resolver situação ou problema envolvendo a equação do segundo grau. Depois da vinheta. É isso aí galera, você que está se preparando para o SPAES, tá chegando a hora. Vamos bater aqui essa matriz de referência e hoje D26. Se tu ainda não é inscrito no canal do professor Renato Silva, tá aparecendo aqui esse botãozinho, se inscreve, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, ativa todas as notificações. Vamos cumprir toda aqui a matriz de referência para que tu faça uma excelente prova. Então, sem mais delongas, bora para aula. Galera, é o seguinte, equação de segundo grau é o seguinte, né? A forma reduzida, o que é uma equação do segundo grau? É essa daqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Essa aqui é o que a gente chama a famosa fórmula reduzida. E ela é equação do segundo grau porque ela tem uma incógnita que está elevada a 2. Isso significa que ela tem duas respostas, duas raízes, tá bom? E a primeira questão, ela fala o seguinte, ó, nós temos aqui a equação 3x² menos 2x mais 4 igual a zero. Então, ela está completona. Ela tem o termo A, o termo B e o termo C, é uma equação completa. E é o seguinte, isso aqui que você está vendo, ó, se você nunca viu isso aqui se chama delta B ao quadrado menos 4 vezes que multiplica A, que multiplica C. Isso aqui é a fórmula resolutiva para você encontrar o valor do delta. A primeira questão, ela quer que a gente traga as condições do delta. Quando você pega uma equação completa dessa daqui e você usa essa fórmula resolutiva, existem três possibilidades de resposta. Então, esse delta ele pode dar um valor maior do que zero. Se isso acontecer, significa que a equação possui duas raízes reais diferentes. Esse delta pode dar igual a zero. Quando isso acontece, significa que a equação possui duas raízes iguais. E esse delta pode dar um valor menor do que zero, um número negativo. Quando isso acontece, o conjunto solução é vazio. E aí você percebe que a primeira questão ela quer justamente isso da gente. Qual item a gente vai marcar? Então aqui nós vamos aplicar a fórmula resolutiva. Aí vamos lá. Então, para aplicar a fórmula resolutiva, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente A, o B e o C. Então, nesta equação, o coeficiente A é sempre o termo que está perto do x², no caso aqui é o 3. O coeficiente B é o termo que sempre acompanha o x aqui, no caso vai ser menos 2. E o C é o termo independente que é 4, tá bom? Então, agora a gente vai usar aqui a fórmula resolutiva, então vai ficar delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá bom? Agora é só substituir, ó, delta vai ser, quem é o B? No caso aqui vai ser menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 4. Menos 2 ao quadrado fica 2, fica 4, perdão, né? Menos 2 ao quadrado fica 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 4 dá 48. Né? Então, aqui, ó, o delta vai ser igual. Esse 4 é positivo. É como se você tivesse um 4 reais e está devendo 48 reais. Essa resposta vai dar menos 44. Então, o que acontece? O nosso gabarito aqui, ó. Então, ó, veja bem, ó. O nosso delta deu menos 44. Então, ele se encaixa nessa condição aqui, ó. O delta é menor do que zero. Então, qual é o nosso gabarito, ó? Duas raízes reais, duas raízes não reais, pois o discriminante delta é negativo. Então, é o nosso gabarito. Alternativa D. Tranquilo? Próxima questão. Olha só. Aí, essa fórmula... Então, o que acontece?
Essa fórmula reduzida, aqui ó, ax² mais bx mais c igual a zero, o que que acontece? Isso aqui é quando a gente tem uma equação completa. Só que essa equação, ela pode vir faltando ou c ou b. Se a gente olhar para essa equação aqui, ó, ela tem o x², que é o termo a, ela tem o 6x, então ó, o x é o b, não tem o c. Então essa equação aqui, ela é uma equação incompleta em c, ela está faltando o termo c, tá? Então o que que ela quer saber? Ó, as raízes da equação. O que que ela quer que a gente saiba daqui? Ela não pede nem para que a gente resolva. Ela só quer o seguinte, ó. Quando você tiver uma equação que estiver faltando o termo c, ou seja, ax² mais bx igual a zero. Então, essa menina aqui, ó, é uma equação do segundo grau incompleta em c. Quando você tiver uma equação desse tipo, sabe o que que acontece? Essa equação, ela vai ter uma... Qual vai ser as raízes dela? Ela vai ter uma igual a zero e a outra negativa. Então, nosso gabarito também é a alternativa D. Professor, é tudo D? Não, é uma coincidência, tá bom? Então, ela nem pediu para a gente resolver, ela só pediu para saber, essa questão quer saber se a gente tem a noção da teoria. Tranquilo? Ó, como o descritor fala que é resolver situação, problema, aqui ó, resolver situação, problema, então a gente pega situações diversas. A primeira questão foi condição do delta, a segunda questão para saber aqui a situação, qual é as possibilidades de raízes da equação. E a terceira, ela traz um problema onde nós iremos montar a equação para depois resolver. Ela fala o seguinte, ó, Abdias possui x pares de sapatos. Esse número multiplicado pelo seu dobro é igual a 288. Qual é esse número? Então, assim, ó, o Abdias, então aqui a gente tem que montar a equação que representa esse problema. Ele tem x sapato. Se eu multiplicar isso aqui pelo seu dobro, o que é o dobro de x? É 2x. E isso vai dar igual a 288. Agora veja, esse x que parece estar sozinho, ele tem um coeficiente 1. Então, assim, ó, 1 vezes 2 fica 2. E x vezes x, quando você tem uma multiplicação de duas letras iguais, a resposta disso é essa letra elevada ao quadrado. E isso é igual a 288. Esta equação é uma equação incompleta em B e em C. Ó. Voltando aqui para o início. Quando você olha para essa fórmula reduzida, esta forma reduzida, ela pode trazer situações em que falte o termo C, então ela vai ser incompleta em C. Ela pode vir faltando só o item B, aí ela vai ser incompleta em C e em B. E se vier faltando os dois, ela vai ser incompleta em B e em C. Nesse caso aqui, ó, nós temos só o termo x². Então, a gente só tem o termo A. É uma equação incompleta em B e em C. Como é que a gente resolve isso? Então, a gente vai dividir todo mundo aqui por 2. Ó. Então, esse 2 vai embora com esse 2. Vai ficar x², que é igual. Se eu pegar 288 e dividir para 2, nós vamos ter 144. E aí, esse 2, ele passa para o outro lado, se transformando numa raiz de 144. E aí eu vou pedir mais ou menos, porque tem uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, ó, o x' vai ser igual a 12, porque a raiz quadrada de 144 é 12, e o x duas linhas é menos 12. Como a gente está falando de pares de sapatos, não existe par de sapatos negativo, né? Então, a nossa resposta é 12 e o nosso gabarito é A de amor. Tranquilo? Se está muito rápido para você, dê pausa, volte e assista novamente. Questão 4. Seja a equação polinomial de segundo grau ax² mais bx mais c igual a zero, com a igual a 1, b igual a 0 e c
menos 81. Identifique a única alternativa que representa as raízes desta equação. Então, ó, aqui nós temos a fórmula reduzida. E agora, o que aconteceu? A questão, ela nos deu os coeficientes, né? E aí, a gente vai ter que montar esta equação, ó. Então, o que a gente vai fazer, ó? No lugar do A, vai ser 1. Só que quando o coeficiente é 1, a gente não precisa colocar. Então, vai ficar x². Se o B é 0, é porque esse termo aqui, ó, ele não vai aparecer. E aqui é menos 81. Então, vai ficar menos 81 igual a 0. Tá bom? Isso agora ó, é uma equação incompleta em B. Ó, se o B é 0, é porque está faltando o B. Como é que eu resolvo esta equação? Então, a gente vai isolar todos os termos que tiver perto. A gente tem que isolar o x, né? Então, eu vou começar tirando esse menos 81 daqui, ó. Então, a gente coloca o oposto dele, ó. Igual a 0 e eu coloco o oposto lá no segundo membro também, tá bom? Então, vai ficar, ó, esse 81 vai embora com esse 81, então x² é igual. 0 mais 81 vai ficar 81. E aí, a gente viu na questão aqui acima, quando eu tenho uma situação como essa, esse 2 ele passa para o outro lado solicitando a raiz. Então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 81. Então, nós vamos ter x'. Tá vendo que lá no início da questão eu expliquei para ti o que é uma equação do segundo grau? É porque ela tem duas respostas. Então, esse 2 aqui, ó, é o que torna a equação de segundo grau. Isso significa que ao resolver, ela tem duas possibilidades de resposta. Então, na casa aqui a gente chama as raízes de x' e x duas linhas, tá bom? Então, ó, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, eu posso dizer que o x' é 9 e o x duas linhas, que é a segunda raiz, é menos 9. Então, o nosso gabarito aqui ó, é a alternativa D de dado. Tranquilaço? Olha só, questão 5. A área da região retangular mostrada abaixo é 36 metros. Considerando que as medidas indicadas na figura estão em metros, pode-se afirmar que o maior lado é. Então, é óbvio que o maior lado é isso aqui, só que a gente precisa descobrir quanto é esse maior lado. Opa, perdão, ó. Então, nós temos agora uma equação de segundo grau que vai envolver a área de um retângulo. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? É comprimento vezes largura. Quem é o comprimento aqui? Ó? É x mais 5. Quem é a largura? É x, que é aqui. Ó. E isso aqui tem que ser igual à área. A área da figura é isso aqui, ó, é a região interna. Isso aqui tem que dar 36, tá bom? Como é que eu resolvo isso? Então, ó, esses dois termos têm que multiplicar x. Eu acabei de mostrar para você. Ó. Quando eu pego uma letra e multiplico por ela mesma, a resposta disso é x ao quadrado. Aí eu volto mais e vou pegar o 5. Ó. 5 vezes x dá 5x igual a 36. Tá bom? Então, ficou assim. Ó. Então, essa questão 5, a gente primeiro está montando a equação. Tá bom? Então, olha só. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 36 e vai jogar tudo para o primeiro membro. Ó. E aí, quando esse 36 passar para cá, ele vai sofrer a troca de sinal. Vai ficar menos 36. E aí você fala assim, professor, mas eu tirei o 36 daqui. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o 0, porque agora a equação vai ficar na sua forma reduzida. Nós temos o termo A, nós temos o termo B e o termo C. Tá bom? Aí, galera, agora nessa questão 5 eu vou te apresentar uma coisa aqui, tá? Então, veja bem, para eu resolver essa equação, eu poderia utilizar a fórmula resolutiva e depois a fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, todo mundo ensina que é a fórmula de Bhaskara, mas aí em uma outra aula eu explico que essa não é a fórmula de Bhaskara. E aí é o seguinte, ó, a gente consegue extrair as raízes de uma equação completa pela soma e produto. Como assim? Existe uma relação entre as raízes de uma equação de segundo grau, que a gente chama de soma e produto. Então, as raízes elas se relacionam somando e multiplicando. Como é que eu encontro a soma das raízes? É menos B sobre A. Como é que eu encontro o produto? É C sobre A. E aí, nesta equação aqui, a gente tem a seguinte situação. Nós vamos tirar aqui os coeficientes da equação. Então, nesta equação, ó, o A vai ser 1, que é o termo que aparece aqui, ó. Se não tem número aqui, é porque é 1, tá vendo? O B
é esse termo aqui, ó, que é 5. E o C é menos 36, ó. Menos 36, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a soma e produto, tá bom? Então veja bem, a soma é menos B sobre A. Então a gente vai substituir, ó, menos, e eu preciso do B. Mas quem é o B? É 5, ó. 5 sobre A, que é 1. Então vai ficar menos 5. Essa é a soma. O produto vai ser C sobre A. Mas quanto é o C? Menos 36 sobre A, que é 1. Menos 36 dividido para 1 vai dar menos 36. Então, entenda, ó, isso aqui que a gente acabou de fazer não são as raízes. É a relação que existe entre elas, soma e produto. Agora, através dessa informação, eu consigo extrair as raízes. Aí vem o bizu. Como é que eu consigo chegar lá? Tu vai pegar aqui o 36, que é o produto, e tu vai começar a criar a possibilidade de dois números multiplicando para dar 36. Então, ó, tu começa com o número 1. 1 vezes quanto que dá 36? 1 vezes 36, ó. 1 vezes 36 é 36. Mas agora eu te pergunto, existe alguma possibilidade de eu fazer uma soma entre o 1 e o 36 e a resposta dá 5? Não. Então, isso aqui não pode ser nossa resposta. Vamos para o 2. 2 vezes quanto que dá 36? 18. 2 vezes 18 são 36. Agora eu te pergunto, tem alguma possibilidade de eu trabalhar uma soma com 2 e 18 para chegar a 5? Também não. Tem possibilidade para o 3? 3 vezes quanto que dá 36? 12. 3 vezes 12 são 36. De novo, tem alguma possibilidade de eu trabalhar uma soma entre o 3 e o 12 para chegar a menos 5? Não. Próxima possibilidade. 4 vezes quanto que dá 36? 9. 4 vezes 9 dá 36. E olha aqui, ó, o negócio começa a melhorar. Entre o 4 e o 9 existe uma possibilidade de eu fazer uma conta e a minha resposta ser 5. Aí vem o bizu, ó. Quando a nossa soma e o produto dá negativo, os dois, significa que as raízes, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, veja, ó, aqui vai bater perfeitamente. Então, o que que acontece? Ó? Sabe o que que significa? Eu achei minha resposta. O x' vai ser menos 9 e o x duas linhas vai ser igual a mais 4. Por quê? Ó, se eu pegar menos 9 e eu somar com 4, é como se eu tivesse devendo R$9 e eu só tenho 4. Eu vou ficar devendo menos 5. Ó. Bateu com a soma, né? E se eu pegar menos 9 e multiplicar por mais 4, isso vai dar menos 36. Tá vendo? Ó, bateu perfeitamente com a soma e com o produto. Só que como a gente está trabalhando com largura de uma figura, essa raiz negativa, o menos 9, não serve para a gente. Então, a nossa resposta aqui vai ser o 4. Então, se a nossa resposta é 4, então aqui vai ser 4 mais 5, que dá igual a 9. Então, o nosso maior lado aqui mede 9. Cadê as alternativas? Chegando para você agora, ó. Pronto, ó. Então o maior lado daquele retângulo vale 9. Tá bom? Aí você poderia ter algum colega, algum aluno, professor do outro lado agora poderia ter falado assim: ah, mas eu poderia ter feito substituir nas alternativas. Ok, seu raciocínio está perfeito. Só que aqui eu estou considerando que possa ser que alguém do outro lado aí esteja assistindo essa aula pela primeira vez, não sabe o que é uma equação de segundo grau, nunca ouviu falar sobre soma e produto, que há uma relação entre essas duas coisas, e eu fiz favor de te mostrar. Mas quem já tem uma experiência, estudou esse assunto e tem bagagem, você poderia pegar um desses valores e substituir lá e dar certo, que também estava tudo certo, tá bom? Olha a questão 6 chegando para a gente. Se Eduardo acertasse os números que são
as respostas a um desafio, sua tia daria a ele em reais o maior valor entre as respostas do desafio. Aí aqui está o desafio, ó. Eu vou ler, não sei se você vai conseguir enxergar direitinho, mas eu vou ler aqui, ó. Um número é elevado ao quadrado e do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número para resultar 20. Então, ó, montando a equação, um número elevado ao quadrado, então um número elevado ao quadrado e do resultado, ó, um número elevado ao quadrado e do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número, menos 8x, tem que ser igual a 20. Né? 8 vezes o valor deste número para resultar a 20. Aí, novamente, ó, nós vamos pegar x ao quadrado, menos 8x, menos 20, porque esse 20 passa para o outro lado, tem que ser igual a zero. Aí, de novo, nós vamos identificar os coeficientes. Então, o A vai ser 1, o B vai ser menos 8 e o C vai ser menos 20. Aí, vamos resolver o que a gente quer aqui, ó. A gente quer o conjunto de solução, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, encontrando a soma e produto. Então, ó, a soma vai ser menos B sobre A. Então, ó, menos da fórmula, quem é o B? Menos 8 sobre 1, que é o A. Menos com menos fica mais, 8 sobre 1 dá 8. O produto vai ser C sobre A. O produto é menos 20 sobre 1, que dá menos 20. Então, de novo, ó, a soma deu 8 e o produto deu 20, né? Vamos só ver se eu não errei alguma coisa aqui, que eu já estou achando essa aqui um pouco estranha. Né? Um número elevado ao quadrado e do seu resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número para resultar em 20. Qual é este número? Beleza, tá tudo ok. Aí vamos lá. Então vamos pegar aqui a possibilidade para o 20. Ó. 1 vezes 20 é 20, mas não existe nenhuma relação entre o 1 e o 20 para dar a resposta como 8. 2 vezes 10, 2 vezes 10 é 20 e há uma possibilidade de fazer conta entre 10 e 2 para dar 8, concorda? Então aqui, ó, eu acho que a nossa resposta está aqui. Então vamos pensar assim, ó, o meu x' vai ser menos 2 e o x duas linhas vai ser igual a 10. Por quê? Ó? Se eu pegar e fazer aqui a soma, se eu pegar mais 10 menos 2, ó, eu tenho 10 reais e eu gasto 2. A resposta disso é 8, que foi a soma. Se eu pegar mais 10 e eu multiplicar por menos 2, isso vai dar menos 20, que foi o produto. Como eu quero achar a raiz negativa que não serve para a gente, a nossa resposta vai ser C de coração, que é a raiz positiva. Tranquilo? Vamos para a questão 7. Paulo está fazendo uma pesquisa. Olha a pesquisa que o Paulo está fazendo. Preciso de uma equação cujas raízes sejam 5 e menos 3. A questão 7 já é outra vertente. A questão 5 já está dando as raízes para a gente, né? Então, eu posso dizer aqui que o x' é 5 e o x duas linhas é igual a menos 3. Então, eu quero montar uma equação que fique desta maneira. Aí, e tem uma formulazinha para montar a equação, que é x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Então, veja bem, ó, o x quadrado vai ficar só e eu quero aqui, ó, eu quero a soma das raízes. Então, ó, 5 menos 3 vai dar 2 positivo. Então, vai ficar x menos 2x mais... E o produto, 5 vezes dá menos 15. Ó. Então, aqui vai ficar menos 15 igual a 0. Então, no caso aqui, vai ser a nossa alternativa C de
coração. Tranquilo? Olha a questão 8. Tá um pouquinho apagada aqui, mas eu vou ler para você, tá? Perguntando sobre sua idade, Juliana respondeu: o quadrado de minha idade menos o seu quintuplo é igual a 104. Só que tá aqui, ela já montou a equação. Então, esse problema que está sendo descrito aqui, ó, a equação está montada aqui, ó. Então, ele está dizendo que a idade da Juliana é representado por essa equação aqui, ó, tá bom? E aí, novamente, o que a gente vai fazer? Esse 104 vai passar para cá. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x menos 104 igual a zero. Então, de novo, ó, eu poderia aqui resolver por delta, usando a fórmula resolutiva, utilizando aqui a fórmula de Bhaskara, mas eu vou usar soma e produto de novo. Ó. A soma vai ser menos b sobre a e o produto vai ser c sobre a. Identificando os coeficientes aqui desta equação. Ó. O a vai ser 1, o b é menos 5 e o c é menos 104. Tá bom? Aí substituindo aqui, ó, a soma vai ser menos, aí o b é menos 5, bota aqui, sobre o a que é 1, menos com menos vai ficar mais 5 sobre 1, então a soma deu 5, e o produto vai ser menos 104 sobre 1, que dá menos 104. Então, ou seja, a nossa soma perdão, vocês não estavam vendo, né? Ó. Então, a nossa soma vai ser 5 e o nosso produto vai ser menos 104, tá bom? Então, olha o que acontece. No caso aqui, a gente vai perceber o seguinte. O produto agora, para não ficar muito esticado, a gente já vai pensar aqui numa situação, eu vou até trazer para cá, deixa eu botar aqui uma folha nova. Então, ó, trazendo aqui uma folha nova, então o produto ele deu menos 104. Então, a gente tem que pensar em dois números que multiplicados eu chegue a 104 e que a diferença seja igual a 5, né? A diferença seja 5. Então, vamos pensar aqui em 13 e 8, né? Se eu pegar o 13 e multiplicar por 8, ó, 8 vezes 3 dá 24, foi 2. 8 vezes 1 dá 8, com 2, 10. Perfeito, ó. Se eu pegar 8 vezes 13, isso vai dar igual a 104. E se eu fizer uma determinada conta entre o 8 e o 13, pode ser que eu chegue a 5. Só que observe que o produto ele é negativo, né? Ó. E a soma é mais 5. Então, sabe o que acontece? O x' vai ser 13 e o x duas linhas vai ser menos 8. Por quê? Perceba, ó. Se eu pegar 13 reais e eu diminuir menos 8, a resposta disso aqui é 5. Sobra 5. E se eu pegar mais 13 e eu multiplicar por menos 8, isso dá menos 104. Então, observe que eu tenho uma resposta que a raiz é negativa, menos 8, e a outra raiz é positiva. Só que como a gente está tratando de um problema que trata da idade de uma pessoa, não existe idade negativa. Então, o nosso gabarito aqui, ó, vai ser o item B, ó, 13. Ó. Então, a Juliana tem 13 anos. Tranquilo? Virando aqui para a próxima questão. Olha a questão 9. O custo de uma produção em milhares de reais de X máquinas iguais é dado pela expressão Cx igual a x quadrado menos x mais 10. Se o custo foi de R$52 mil, então o número de máquinas utilizadas na produção foi. Então, ó, no lugar do Cx aqui, ó, a gente vai colocar 52, né? Ó. Então, 52x é igual a x quadrado menos x mais 10. Aí, o que acontece? Esse 52 vai passar para o outro, a gente vai reorganizar isso aqui. Então, vai ficar assim, ó,
x² menos x mais x menos 52 igual a 0. Então, vai ficar x² menos x. Se eu tenho R$10 e eu gastei 42, eu vou ficar devendo, ou melhor, 52, eu vou ficar devendo 42 igual a 0. Aí, de novo, né? Eu vou resolver isso aqui por qual é a única raiz que resolve isso aqui. Então, a gente vai tirar aqui os coeficientes, o A, o B e o C. O A vai ser 1, o B vai ser menos 1 e o C vai ser menos 42, tá bom? Então, olha o que acontece. Eu vou trazer para cá, porque eu tenho espaço aqui, né? Ó. Então, vamos fazer aqui a questão 9. Então, ó, S é menos B sobre A, menos, quem é que vai ser o B? O B vai ser menos 1, né? Ó, menos 1 sobre o A. Então, menos 1 vai ficar 1 positivo, dividido por 1 é 1, tá? Aqui, ó. E o produto vai ser C sobre A. Só que o meu C é menos 42. Sobre A, que é 1, isso vai dar menos 42. Então, vamos lá. Aí, o que é que eu quero? Opa, perdão, o pezinho aqui vacilou. Então, ó, olha o que é que eu quero. Eu quero dois números que, quando eles se relacionarem dentro de um produto, tem que dar 42 e a soma tem que dar 1. Então, esses números são 7 e 6. Porque 7 vezes 6 dá 42 e 7 mais, no caso aqui, tem que dar 1. Então, olha o que acontece. Se a resposta, se a soma aqui é positiva, é porque esse 7 é positivo e o 6 é negativo. Se eu tenho R$7 e eu gasto R$6, me sobra R$1 positivo. Se eu pego mais 7 e eu multiplico por menos 6, isso vai dar menos 42, que é o produto. Como essa raiz negativa não serve para a gente, a nossa resposta é o 7. Então, no caso aqui, a nossa resposta é a alternativa B de bola. Tranquilo? E para fechar, vamos para a questão 10. Ó. Em uma confraternização, um grupo de amigos fez uma troca de chocolates na qual cada participante deu um chocolate a cada um dos demais participantes da confraternização. Essa troca envolveu, ao todo, 132 chocolates. Quantos amigos participaram dessa confraternização? A montagem dessa equação eu vou chamar de N e vai ser assim, né? Ó. Porque cada participante deu um chocolate a cada participante, descontando o chocolate que ficou para você. Então, N vezes N vai dar N ao quadrado. N vezes 1 vai dar N igual a 132. Aí já fizemos hoje várias vezes, né, que esse 132 vai passar para o outro lado. Então, vai ficar N menos 132 igual a 0. Aí, de novo, vamos resolver isso aqui por soma e produto. Vamos identificar os coeficientes, né? Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A vai ser 1, o B vai ser menos 1 e o C vai ser menos 32, tá bom? Aí, o que eu quero aqui? Eu vou calcular a soma, que é menos B sobre A, e o produto aqui é C sobre A, igual. Nós já temos, aqui na soma, nós já temos o menos e o B é menos 1 sobre o A, que é 1, e isso vai dar 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, a nossa soma dá 1. O produto vai ser menos 132 sobre 1, vai dar menos 132. Bem parecido com a questão 9, né? Então, a gente quer dois números que subtraídos, né? De 1 e que multiplicados de 132. Vamos pensar aqui no seguinte, vamos pensar no número 13 e no número 12 para ver o que acontece, né? Ou melhor, número 12 e número 11. Por quê? Porque se eu pegar o 12 e subtrair de 11, eu chego a 1. Vamos ver se 11 vezes 12 eu chego a 132. Ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2
3, ó, perfeito, né? Ó, perdão, ó, perfeito aqui, ó, que eu falei, ó, o número 11 e 12. Então, olha o que vai acontecer. Eu quero dois números que multiplicados chegue a 132 e que somados chegue a 1. Só que tem um detalhe. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, vamos pegar pela soma. Se a minha soma, a resposta deu positiva, é porque eu tenho R$12 e eu gastei 11. Ó. Se eu tiver R$12 e eu gastar 11, vai sobrar 1 positivo. Se eu pegar R$12 e eu multiplicar por menos 11, eu vou chegar a menos 132, porque a nossa soma deu menos 132. Conclusão, o meu x' é 12 e o meu x duas linhas é menos 11. Como a questão está falando de quantidade de chocolate que foi distribuída, não existe quantidade de chocolate distribuída menos 11. Então, o nosso gabarito é 12, que é a nossa alternativa A de amor. Tranquilo? É isso aí, galera. Mais um descritor batido aqui. Batido e confirmado é sucesso. Abraço do professor Renato Silva e até a próxima. Fui!